Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e agora vamos começar a estudar fisiologia humana. Então teremos uma aula para cada sistema. Nesse momento, falaremos do sistema digestório, responsável pela digestão. Então, como é que vai funcionar essa aula? Primeiro, nesse quadro, eu vou falar do geral, a função, quais são os órgãos que formam o tubo digestório, quais são as glândulas que estão anexadas a esse tubo digestório. Nós teremos essa visão geral, né, de como, quais são e onde estão esses órgãos. E aí, o que é a divisão da digestão? Depois, cada um dos próximos quadros será para falar da boca, depois da faringe, do esôfago, o que acontece em cada um desses órgãos e como é que é a sua forma, a sua principal função. Lembrando, pessoal, que um sistema é constituído por diferentes órgãos. Esses órgãos são constituídos por diferentes tecidos. Mas então, olha, a gente nós estamos nos sistemas. Então, cada um desses órgãos tem uma função que juntos eles permitem o funcionamento do sistema. Lembrando que, óbvio, qual é a função? O sistema digestório tem por função retirar os nutrientes do alimento e absorvê-los e assimilá-los, mandar eles para a corrente sanguínea. Mas é óbvio, tu vai comer um pãozinho, uma carnezinha, tu não vai conseguir absorver um pão inteiro cair na tua corrente sanguínea. É que assim, professor, se eu pegar um pão, um pedaço de pão bem grande e injetar numa artéria minha, eu não preciso da digestão? Errado! Se tu injetar um pedaço de pão na tua artéria, vai entupir. Não tem como isso passar para dentro da tua célula. Para que possa cair na tua corrente sanguínea e chegar dentro da tua célula, essas partículas aqui têm que estar na sua forma bem pequenininha, no seu monômero ali, para que a gente possa aproveitar, distribuir entre as nossas diferentes células e depois produzir a nossa energia. Eu lembro, você também deve se lembrar, que na aula de respiração celular, eu falei para vocês o que é a respiração celular, que a glicose entra na célula, sofre glicólise e a gente produz, depois ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, e a gente produz ATP. Na respiração celular, a gente já pega a glicose direto entrando na célula. Agora nós vamos entender como de um pão nós conseguimos extrair, por exemplo, a glicose. Ou a proteína de uma carne. Como é que... Poxa, a gente pega uma proteína e injeta direto na nossa corrente sanguínea? Não. O nosso corpo, o sistema digestório vai pegar essa proteína e vai quebrar até ela se transformar num aminoácido simples. Esse aminoácido que é absorvido pelo teu intestino delgado. Mas então, vamos com muita calma. Essa é a função. Retira e absorve os nutrientes dos alimentos e o resto, né, a gente elimina lá pelo sorete, né, pelas fezes que saem ali preferencialmente no vaso sanitário. Então, quais são os órgãos? Lembrando, pessoal, que o sistema digestório é um tubo. É um tubo formado por diferentes órgãos. Então, esses órgãos aqui formam um tubo que começa na boca e termina no ânus. Lembre-se, é um tubo contínuo. Literalmente, óbvio que existem válvulas que separam um órgão do outro. Você vai ver isso aqui durante a aula. Mas, por exemplo, vamos pensar numa situação hipotética. Se você pegar 10 metros de corda, na ponta dele, amarra uma pedrinha. Engole essa pedrinha e vai liberando. Ora, a pedrinha vai indo, até depois de algumas horas sair, né? Passar por todo, supondo que a corda aguente o suco gástrico e tudo mais. Você vai ter uma corda que comunica os dois lados. Seria possível você puxar de um lado e fazer, uma coisa bem bizarra, mas é possível. A gente pensa, pô, mas que bizarro. Mas veja, gurizada, você vai entender agora todo o funcionamento. A boca é por onde entra o alimento. Professor, que fácil. Claro, depois a gente vai ter que falar o que tem particular na boca. Depois passa pela faringe, vai acompanhando aqui boca, faringe está aqui atrás, você pede aí pro teu pai, pra tua mãe, pro teu irmão, abrir a boca, bem fundo, meter a língua para fora. Aquilo que você fez no fundão lá, aquilo ali é a faringe. Ok? Depois vem o esôfago, que é tudo isso aqui. Do esôfago cai no estômago, órgão oco, órgão muscular, superácido. Lembrando, a boca, a saliva é básica, mas vamos falar isso depois. Aqui no estômago, digestão continua, aí passa do estômago para o intestino delgado. O intestino delgado é subdividido em 3 partes. Duodeno, os primeiros 30 centímetros, jejuno, que é os outros
95% do intestino, e o final que é o íleo, ok? Depois ele passa aqui, vai, continua a digestão, absorção, pá! Cai no intestino grosso. O intestino grosso, ele faz essa volta aqui. Ele é menor, ele deve ter 1,5 m. E aqui, gente, vocês vão ver que ocorre absorção de água, absorção de sais, tudo mais. Ok? Depois vai para o reto. O reto é uma câmara, digamos assim, de armazenamento temporário do bolo fecal. Do final. Pô, já absorveu tudo, tirou todos os nutrientes, tirou a água. Se não tirar água, tu fica desarranjado. Tirou a água do bolo fecal. Armazena para quê? Para quando, no momento, você puder sentar no vasinho ali, libera o esfíncter anal, a musculatura do ânus, e o sorete sai. Então, imagina se não tivesse reto. Ora, você sabe que não sai do intestino grosso, as fezes gigantonas, assim, não, sai pedacinho por pedacinho. Tanto é que se tu for no banheiro, às vezes você dá aquela olhadinha e vê que o sorete, que o cocô, ele tem vários bolinhos grudados num bolo maior, porque ele vai sendo liberado devagarinho. E aí ele vai grudando bolinho por bolinho. Isso é o normal. Aí você vai lá. Então vê que é um tubo, literalmente um tubo. Agora, anexo a esse tubo digestório, existem algumas glândulas importantíssimas. Ó, as glândulas salivares estão aqui. São 3, basicamente. São as parótidas, fica aqui atrás, as glândulas que nos dão as cachumbas da vida, né? As sublinguais, embaixo da língua, e submandibulares, embaixo da mandíbula. Tranquilinho. Elas produzem saliva, vocês vão ver depois. O pâncreas é um órgão muito importante também, aqui em amarelinho, pâncreas. E o fígado. O fígado, então, cara, é um dos órgãos que melhor se regenera no nosso corpo. Tanto é que, às vezes, o cara vai lá, come umas coisas estragadas, dá aquela bebedeira e tal. Num dia tu tá mal, no outro dia, meu fígado já recuperou, tô de boas. Porque é um órgão muito importante. Então, olha só, aqui está o fígado, aqui está o pâncreas. Eles estão anexos porque eles têm dutos, que literalmente vão cair no intestino delgado, nessa primeira porção que é chamado de duodeno. Beleza? E quanto à digestão, que a gente está falando do sistema digestório, a digestão ela pode ser de 2 tipos. A digestão mecânica, já está falando, mecânica é porrada, é o troço que mexe. Nada mais é do que você tritura, tanto na mastiga... o troço... vamos lá. Tritura pela mastigação, por movimentos peristálticos, pelo movimento do estômago, né, que amassa o alimento e faz a mistura, né, tem que misturar. Então isso é a mecânica. Agora, a química tem que ter ação de enzimas, aquelas proteínas lindas que fazem reações químicas fantásticas. Sem enzima, não há digestão. E, obviamente, a digestão mecânica... Assim, por que é importante você mastigar um alimento? Quando tu mastiga, tu diminui esse alimento e faz com que as enzimas atuem mais eficientemente, ok? Então isso aqui é visão geral, gurizada. Visão geral, dá aquele, sabe, copia isso aqui, é muito importante porque isso aqui vai ser apagado agora. Depois quando eu estiver falando, por exemplo, do estômago, vai estar só desenhadinho o estômago aqui. Então você tem que saber onde está situado cada um dos órgãos, as glândulas e tudo mais. Se você ainda não tiver com a nossa apostila, pô, é importante ter ela do teu ladinho. Justamente porque você vai acompanhando a sequência na aula, na apostila, que tem outras informações. E aqui eu vou jogando informações e você tem que anotar, gurizada. É um dos sistemas mais importantes e você tem que estar com ele bisurado aí na sua cabeça para detonar em vestibular, em Enem, em segunda fase de federal, quem sabe? Vamos chegar lá, né? Ok? Então tá aqui, gurizada. Vamos mudar o quadro aqui. Fica ligado que o quadro vai mudar. Vamos dar prosseguimento à aula e agora vamos falar da boca. A boca que é a porta de entrada do sistema digestório, né? Desse tubo digestório que tem aí de 6 a 10 metros de comprimento. Então, o que acontece, pessoal? Na boca, você tem que saber que o pH nela varia entre mais ou menos 7, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Não pode ser muito menos nem muito mais, aí o troço fica ruim. O pH ali é um pH neutro. Lembrando que o pH, mano velho, o pH ele varia entre 0 e 14. Quanto mais próximo a 0, mais ácido ele é. Quanto mais próximo a 14, mais básico ele é. E obviamente na metade é neutro. Então veja, a saliva ele tem esse pH neutro. Agora quando a gente está estudando o estômago, você vai ver que o líquido que tem no estômago, o suco gástrico ali, ele é muito ácido. Mais ou menos 2, vou falar para vocês depois. Aí quando o alimento chega no intestino, ele vai se tornar básico. Veja que cada enzima, ele tem um pH, a enzima tem um pH ótimo de funcionamento.
se uma enzima funciona bem no pH 2 e tiver no pH 7, ela não vai se ativar, não vai ser boa, não vai conseguir reagir naquela região ácida. Ela gosta do pH 7. Isso é importante, você relembrar nossa aulinha lá de proteínas. Mas beleza, vamos lá. Quando você come o teu pãozinho, quando você come qualquer coisa, a gente fala que você colocou o alimento na sua boca. Esse alimento, a partir da mastigação, a partir da insalivação, se transforma no bolo alimentar. Ou seja, o que a gente engole é o bolo alimentar. A gente não fala mais alimento, alimento é que tu coloca primeiramente na boca. E aí aqui na boca, a digestão ela ocorre da forma mecânica e na forma química. A forma mecânica é a mastigação. Imagina, gente, você pega um pãozinho aí tu coloca o pão inteiro na boca e fala, não vou mastigar, fica o pão na boca. E aí as enzimas que se virem. Aí tu começa a botar saliva para lá e tal. Só que tu nota que essas enzimas não vão conseguir digerir muito bem esse pão. Por um motivo muito básico. As enzimas vão atuar em todo o contorno do pão, mas elas não vão conseguir atuar no centro desse pão porque está muito grande. Só que quando a gente mastiga, você tritura esse pão e permite que as enzimas entrem por cada cantinho desse pão, favorecendo aí a digestão. Portanto, a digestão mecânica, a gente fala que é a mastigação. Põe para um lado, põe para o outro, dá aquela mastigada, aquela triturada, e aí vem a digestão química pela insalivação. Vocês vão ver que na boca tem uma enzima muito charmosa ali que começa a digerir os açúcares, né? Começa a digerir os carboidratos. Mas calma que eu já vou falar logo adiante. E é interessante você saber que nós possuímos dentes diferentes na boca. Ah, professor, isso eu já sei, desde a segunda série eu sei. Claro, mas não custa nada a gente dar aquela conversada aqui. Veja bem que nós temos dentes diferentes e os da frente são os incisivos. Esse aqui, literalmente para cortar o alimento. Normalmente quando a gente vai no pão, a gente corta por esses dentes, pelos incisivos. Só que aí tu pegou aquela carne dura no almoço, tá aquele almoço... Caraca, velho, essa carne tá dura. Aí tem que rasgar essa carne. Tu não vai conseguir cortar. E aí, para rasgar, tu mete a carne nos caninos e dá aquele puxão. Então, os caninos servem para rasgar. Aí, os pré-molares, esses doisinhos aqui, servem para dar aquela amassadinha. E aí, sim, os molares, velho. Os molares são os dentes mais robustos, mais fortes. Esses aí trituram o alimento ao máximo. E aí, favorece muito a ação das enzimas pela insalivação. Agora, repara aqui. Pega um molar. E eu expandi aqui, fizemos um corte e aqui está ele. Te liga aqui, você não precisa saber de todas as partes, decorar, a não ser que você vai ser dentista. Pô, professor, eu vou fazer odontologia, tô com sangue no olho, vou dar. Pô, pessoal, quem se forma em odontologia estuda muito, mas muito mais inclusive que o médico. Toda a nossa cabeça, cada nervinho, cada partezinha, sabe, tudo, na verdade tudo, tu fica extremamente especialista daqui pra cima, né, que é, professor, mas o dentista não estuda só o dente? Claro que não, estuda cada nervo que parte cada canto dessa nossa cabeça, beleza? E aí tem o esmalte, que é essa porção mais de fora, extremamente duro, cara, o dente é muito duro, muito resistente. Depois tem aqui a dentina, fica um pouco abaixo, fica também para reforçar o dente. E na polpa aqui passam vasos sanguíneos, passam nervos. Tanto é que se tu sente dor de dente, significa que a cárie já perfurou e está aqui nessa polpa. Chegou nos nervos. Se ela está aqui no esmalte, pode... Desculpa. Se está aqui no esmalte, não há problema nenhum, tu não vai sentir dor porque não é inervado. Beleza? E aí, didaticamente, a gente chama que aqui é a coroa, aqui é o colo e aqui é a raiz. Aí fala, pô, professor... Eu tive que fazer um tratamento de canal, ele foi até a raiz do dente, doeu horrores. É porque às vezes o dentista, no caso, vem até aqui o fundo para fazer aquela limpa e tudo mais, para salvar às vezes o nosso dente. Bom, aí tem a língua. A língua é esse órgão muscular que é importante inclusive para fonação, para sair o som. Mas não é só para isso. Relacionando a língua ao sistema digestório, ela é paladar. Veja, gente, o paladar... Você consegue sentir o gosto, sabe? Imagina, professor, por que a gente gosta tanto de alimentos gordurosos? Porque eles são gordurosos e são ricos em energia. Você já assistiu lá a nossa aula de tecido adiposo e a nossa aula de lipídios também? E nessas aulas eu falo para vocês que esses nutrientes são riquíssimos em energia, são nutrientes energéticos de alto índice. E aí você pensa, imagina lá, durante a nossa evolução, há milhares de anos atrás, veja, a gente não tinha comida a todo momento, abria a geladeira, não, tu conseguia uma caça, conseguia caçar alguma coisa, quanto mais tu comesse, e de preferência alimentos mais gordos,
mais tu conseguir armazenar e aguentar 1, 2 semanas sem comer, ok? Por isso que evolutivamente nós gostarmos de alimentos gordurosos é fundamental para a nossa sobrevivência. Foi fundamental naquela época. Hoje não é tanto, porque a gente consegue comida a todo momento. Só que a gente herdou o gostar desses alimentos gordurosos que hoje nos faz tão mal, porque a gente quer comer toda hora e tem acesso a toda hora, né? Agora veja, como você gosta desses alimentos gordurosos, a tua língua sente esse gostinho e estimula a ensalivação. Portanto, o gosto, assim como o cheiro também, vai estimular a produção de saliva. E aí também tem o tato, a língua é tato, claro que é. Tu já notou que faz um teste agora, se tu estiver com as mãos limpas, pega o teu dente, pega a tua língua e contorna os dentes. Você vai ver direitinho o formato dos dentes pela língua. Agora pega o teu dedo e toca nesse mesmo dente. Você não vai ter a mesma facilidade de perceber a forma com o dedo que você teve com a língua. Porque a língua tem muita terminação nervosa e ela consegue ter um tato extremamente aguçado. Tanto é que crianças adoram colocar a língua nas coisas, colocar qualquer coisa na boca para sentir. É uma forma de sentir aquele objeto. E também a língua é importante na hora de deglutir, de engolir, porque ela empurra. Engole. Tenta, faz outro teste, isso é interessante. Sistema digestório, todos os sistemas é legal, porque a gente pode fazer os testes agora, ao vivo aí, você assistindo a aula. Dá uma pausa no vídeo, né? Põe a língua para fora e tenta engolir a saliva. Tenta, não faz. É bizarro. Tenta, dá uma pausa e tenta cinco vezes. É difícil. Poxa, a pessoa até doeu aqui, então vai com calma, porque pode doer. Não dá, gente, não dá. Basicamente, com a língua para fora não dá, ou dá muito mal, cuidado para não engasgar, justamente porque a língua é um órgão que está auxiliando para você engolir. E aí tem as glândulas salivares, que eu já falei para vocês quais são. São as parótidas, são as sublinguais e as submandibulares. Veja que são 3 tipos de glândulas salivares que produzem, obviamente, a saliva. E por que a saliva é importante? Repara, primeiro porque ela tem um muco, e esse muco lubrifica. Lubrifica a boca, facilita. Se tu tentar engolir um alimento com a boca totalmente seca, ele vai passar arranhando. Precisa desse muco. É extremamente importante. Também faz proteção, porque a saliva, mano, velho, ela destrói muitas bactérias que seriam nocivas, que seriam patogênicas. Então a saliva também protege. Mas agora o principal para essa aula é você saber que na saliva existe uma enzima muito importante. Isso tem que anotar. Isso aqui que é o mais importante nesse momento. Junto com a saliva, sai uma enzima chamada de amilase salivar. Ou ainda, mais antigo chamava, mas ainda está... muitos exercícios podem cobrar, chamada de pitialina. Essa enzima, ela vai pegar o amido, que é um polissacarídeo, um açúcar gigantesco, se você não se lembra, volta lá para assistir na aula de carboidratos. Ele pega esse amido gigantesco, ela atua nesse amido, nesse polissacarídeo, e quebra esse polissacarídeo em muitas moléculas menores de açúcares. Essas moléculas menores são chamadas de maltose. A maltose só tem 2 glicoses, então é um disacarídeo, um tipo de oligosacarídeo, um açúcar muito pequeno. Então, muito cuidado nisso. A digestão química não começa no estômago. Começa na boca, mas na boca é digerido apenas açúcares, proteínas e gorduras só depois, beleza? Aí tá, tu comeu, mastigou, chegou, foi a saliva lá, e agora tá pronto para engolir esse bolo alimentar. Portanto, o que você engole, já tinha falado no início, é o bolo alimentar. Esse bolo alimentar segue para a faringe. Quando tu engole, ele chega na faringe e vai descendo, vai descendo, vai descendo. A faringe vai comunicar a boca ao esôfago. Mas também temos que tomar muito cuidado. A faringe, ele é um órgão que é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Ó, tu respira, o ar passa pela faringe. Agora, quando nós respiramos, o ar não entra no esôfago e não vai para o estômago. Se for, tu vai depois ter que arrotar, ou se ele seguir, tu vai soltar um peidinho depois. Quando você respira, ele vai para a traqueia. Mas quando você engole, não vai para a traqueia, vai para o esôfago. Por uma coisa muito importante. Tem uma estrutura chamada de epiglote. Quando a gente engole a saliva aí, toma uma aguinha, faz esse reflexo de engolir, a epiglote, ela fecha a traqueia e abre o esôfago. Por isso que é muito importante você não respirar e engolir ao mesmo tempo. Aliás, faz mais um teste aí, tenta.
fica respirando devagarinho para não se engasgar, não ter um problema aí. Na hora que tu vai engolir, automaticamente tu fecha. Agora, se na hora que tu for beber um gole de água, ou que tu for comer qualquer coisa, tu comer e ao mesmo tempo respirar, isso vai entrar vai entrar na tua traqueia. E aí, cara, tu vai começar a engasgar feito um louco. Então, literalmente, quando a gente engasga, é porque o alimento ou a água, em vez de ir para o esôfago, ele foi para o lado errado. Antes da epiglote fechar, o negócio passou para a traqueia. E aí tu vai começar a tossir, porque não pode. Como é que vai entrar um bolo alimentar no teu pulmão? Como é que vai entrar água no teu pulmão? Vai dar um grande problema. E aí que vem o famoso engasgar, a gente dá um tapa nas costas, faz aquelas paranauê louco, justamente para a gente não morrer, né? Isso, inclusive, é muito perigoso, pessoal, muito perigoso, principalmente crianças pequenas, que às vezes uma moedinha, uma coisa, engole e em vez de ir para o esôfago vai para lá, começa a engasgar, e se ela ficar numa determinada porção, aqui isso aí a gente vai estudar depois lá na função do sistema respiratório, mas se ela fica entupindo a traqueia, a pessoa vai asfixiar, vai morrer, né? E aí a gente vai falar lá de algumas técnicas que a gente pode tomar, né? Conhecer pelo menos, ok? Então aqui está a boca e faringe. Agora vamos falar do esôfago e do estômago. Tranquilinho por enquanto, né? Vamos lá, uma aula com muita calma, muita calma. O quadro vai mudar. Continuamos na sequência, agora vamos falar 3 do esôfago. Você já sabe que entrou na boca, chegou na faringe, agora o bolo alimentar passa por todo o esôfago. Então ele vem passando. O esôfago tem mais ou menos 25 centímetros de comprimento. E como eu falei para vocês, ele vai ligar a faringe até lá o estômago. Literalmente ele é um tubo. Tu não tem que saber que secreção que acontece, quais são as enzimas que tem no esôfago. Esquece. O esôfago só tem uma função principal aqui para você saber nesse momento, que é fazer essa comunicação. E para o alimento chegar no estômago, ele faz movimentos peristálticos. Tanto é que é possível, embora dependa um pouquinho de treino, você pode pesquisar na internet aí, dar aquela procrastinada básica de 1 minutinho, dar uma pausa e põe aí, pessoa bebendo água de cabeça para baixo. Como a pessoa de cabeça para baixo bebe água, vai embora. Como isso acontece? Literalmente, porque esses movimentos peristálticos empurram o bolo alimentar, ou a água, numa única direção. Então isso é importante. E aqui eu vou falar um pouco mais dos movimentos peristálticos. Então vamos lá, 4, estômago. Aí o bolo alimentar, que está aqui, está chegando no estômago a partir dos movimentos peristálticos. E óbvio, a gente come de pé, então a gravidade também ajuda. E aí, o estômago é um órgão muscular, lembra, musculatura lisa, involuntário. Ah, professor, não tem músculo estriado esquelético aí no estômago, a gente não pode controlar ele. Não, ele é involuntário, ninguém controla o estômago, ok? E aí, vamos lá, e ele é oco também, que tu sabe, ele tem espaço lá por dentro justamente para acontecer a digestão. E aqui acontece tanto digestão mecânica, quanto digestão química. Ah, professor, como é a mecânica e não tem dente? Veja, o estômago, quando ele faz aqueles barulhos e tal, ele está literalmente fazendo movimentos para misturar. Isso é um tipo também, dá para a gente classificar como digestão química, porque ele está misturando tudo que ali dentro está. E isso, essa mistura, essa digestão química, favorece a ação da digestão química. A digestão mecânica favorece a ação da digestão química. E aí tá, né, a faringe, o bolo alimentar, vindo pelos movimentos peristálticos, que nada mais são do que movimentos ondulatórios, que vão empurrando numa única direção. Aqui em cima, nós temos o esfíncter cardio. Literalmente é uma válvulazinha que fecha. Ela permite a entrada, mas impede a saída. Permite a entrada, mas impede a saída. É óbvio que no reflexo de vomitar, é um reflexo... Quando faz esse reflexo, ela abre justamente para sair, é uma defesa. O vômito não deixa de ser uma defesa. Se está tendo uma coisa que te faz mal, você vai ter esse reflexo, o contrário, para tirar o que está te fazendo mal. A mesma coisa aqui, tem uma outra válvulazinha, um outro esfíncter que a gente chama de pilórico, ou só literalmente piloro, que é essa região. Justamente porque o alimento não pode simplesmente vir e cair para lá. Ele precisa ficar um tempinho aqui no estômago, porque coisas interessantes acontecem aqui. E é isso que a gente vai falar. Tem basicamente 3 secreções de células que estão aqui na parede interna e na porção, né, de dentro do nosso estômago. São elas, células parietais, são células que secretam o ácido clorídrico.
o HCl. Mano, velho, tem que te lembrar, eu já falei pra você, mas vamos de novo aqui. O pH no estômago é aproximadamente 2. Chega a um pH 2, às vezes é mais baixo. Isso é extremamente ácido. É um pH muito ácido. Justamente, você vai entender por quê, função da digestão aqui. Ok? Então são essas células parietais que produzem o ácido clorídrico ou HCl. Também tem outros tipos de células chamadas de células mucosas, que secretam o muco. Tu já te perguntou por que se o estômago produz um ácido, uma substância tão ácida que é o ácido clorídrico, como é que ele não rompe a parede do estômago? Justamente porque toda ela possui uma proteção formada por um tipo de açúcar, um muco, a mucina, se tu quiser anotar o nomezinho. E essa aqui gera a proteção impedindo que o teu estômago seja corroído pelo ácido clorídrico. Isso, inclusive, se a pessoa toma muito remédio, diz, pô, anti-inflamatório todos os dias, esse excesso de remédio pode causar um enfraquecimento dessa proteção e aí pode causar uma úlcera, por exemplo, ou outros alimentos, ou predisposição genética também. Mas essa proteção impede isso. E aí, o que é principal aqui no estômago é você saber que existem células, chamadas células principais, que também são células glandulares, né, que secretam enzimas digestivas. Nesse momento no estômago, não está acontecendo a digestão dos açúcares. Aqui tu tem que saber que está acontecendo a digestão de proteínas. E a enzima que digere as proteínas, que são secretadas pelas células, as enzimas que são secretadas pelas células principais, é basicamente a pepsina. E a pepsina vai digerir proteínas. Ah, que legal, professor. Então quer dizer que a proteína não é digerida na boca? Ela é digerida no estômago? Sim, ela começa a ser digerida no estômago, mas segue adiante. Vai ser depois, pro final, mas ter o resto da digestão. Mas o que tu tem que entender, que isso aqui tá, tu sabendo que no estômago as células principais liberam uma enzima chamada pepsina que digere proteínas, tu já está pronto para a prova. Mas como nós vamos sempre um pouquinho além, né? Tipo, dentro de um nível de ensino médio, mas um ensino médio hardcore, que pode cair num vestibular, existe um que a gente chama de ativação. Explica mais, professor. Veja, quando essas enzimas digestivas são lançadas no estômago, elas não estão ainda na forma de pepsina, ela está na forma de pepsinogênio. O pepsinogênio cai no estômago e está inativo. Tá lá, tô aqui. Nesse momento, entra a atuação do ácido clorídrico. Se tiver ácido clorídrico, e olha o pH dele muito ácido, ele vai ativar o pepsinogênio. E quando ele ativa, o pepsinogênio se transforma em pepsina. Aí sim que a pepsina vai atuar nas proteínas. Uma proteína é um super gigantesco, uma molécula gigantesca. Chega a pepsina, quebra a proteína em pedaços de proteínas menores. Esses pedaços menores de proteína a gente chama de peptídeos. Lembra, uma proteína é um peptídeo, só que com uma conformação gigantesca. Um peptídeo pode ser uma molécula formada por aminoácidos bem menores. Então, dá o pontapé inicial da digestão das proteínas no estômago. Isso é um bizu que você tem que anotar. E outra informação mais difícil de cair, porque é uma coisa mais específica, mas que a gente aqui conversa, como sempre, é também liberado no nosso estômago uma enzima chamada de renina. Essa renina faz a coagulação da caseína. Se tu não te lembra, eu lembro você. No leite, quando a gente toma o leitinho lá, a caseína é uma proteína presente no leite. Ora, mas por que é importante você coagular essa caseína no estômago? Veja, mano, velho, se você não coagular ela, ela vai embora rapidinho. E às vezes não dá tempo de você quebrar ela. Nesse momento, quando chega a renina, faz a coagulação e dá mais tempo para a pepsina quebrar a caseína. Por isso que a renina ela é muito mais comum e abundante em bebês. Em adultos tem, mas é menos. Em bebês que estão obrigatoriamente tomando leite, ou normalmente tomando leite, e só o leite às vezes, tem que ter muito dessa proteína. Já os adultos perdem ela com o tempo, ou na verdade nem perdem, mas só diminui a sua produção, ok? E aí aconteceu isso, o estômago fez a sua atuação, lançou lá suas enzimas, tá? Começou a digerir a proteína, deixou o bolo alimentar extremamente ácido, digeriu mais ele, quebrou mais ele, separou mais, e agora está pronto para esse bolo alimentar seguir para o intestino delgado. Mas, mano, velho, quando ele está no final do estômago, prontinho, a gente passa a chamar o bolo alimentar de quimo.
é o quimo que vai entrar no intestino delgado. Mas muito cuidado, esse quimo ele está com um pH muito baixo e, portanto, extremamente ácido. Agora, a gente vai ver o que acontece no nosso lindo intestino delgado, ok? Vai apagar, vou apagar aqui, na verdade, e vai mudar o quadro. Vamos com tudo, gurizada, vai mudar. E segue o baile, gurizada. Agora vamos falar 5, do intestino delgado. Então o bolo alimentar passou pela boca, foi na faringe, foi no esôfago, chegou no estômago e agora o quimo, lembra o quimo, que é o finalzinho lá do que acontece no estômago, o bolo alimentar se transforma em quimo, e o quimo cai agora no que a gente chama de intestino delgado, que é dividido em 3 partes, duodeno, jejunum e íleo. Nesse momento aqui, nós estamos falando dessa primeira porção, que é chamado de duodeno. Pessoal, o duodeno tem aproximadamente 30 centímetros. São os primeiros 30 centímetros do intestino delgado. E aqui muitas coisas acontecem, pessoal. A digestão começou na saliva, na boca, continuou no estômago e ela agora vai continuar e literalmente vai ter uma digestão porreta aqui no duodeno. Por quê? Existem as glândulas anexas, que, bom, as salivares você já sabe, estão aqui na boca, ok? Agora, o fígado e o pâncreas, ele vai ter canais que vão lançar substâncias nessa região, no duodeno. O pâncreas vai produzir o suco pancreático. O fígado, que tem dezenas de funções, na digestão ele tem uma função muito importante, que ele produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar. Calma que eu vou falar de cada um deles. E além disso, existem glândulas, células aqui na parede intestinal, do intestino delgado, do duodeno, que produzem o que a gente chama de suco entérico. Então tudo isso é lançado no duodeno, nos primeiros 30 centímetros. É claro, não adianta tu lançar nos últimos 30 centímetros. Você tem que começar no início, porque daí a digestão começa logo já. Entendeu? Senão vai deixar para o final, não vai adiantar de nada, tem que ser sempre no início. E o suco entérico, isso aqui, gente, é meio decoreba, então até eu duvido muito, mas muito mesmo, o Enem cobrar esses nomes aqui. Até te aconselho a não gastar muito HD. Tu anota, dá aquela namoradinha, mas não gasta muito HD com isso. A não ser que seja aqueles caras sangue, fala, eu vou saber tudo, porque a prova pode perguntar qualquer coisa que eu vou saber, assim, ó, com o olho fechado eu consigo fazer a prova. Se tu é desse, então vamos lá. Ó, no suco entérico, que é liberado a partir de células que estão aqui no duodeno, são liberadas as seguintes enzimas: maltase, sacarase e lactase, que vão digerir açúcares, né? A maltase digera a maltose, a sacarase digera a sacarose, a lactase digera a lactose. Simples assim, que são açúcares. Peptidases vão digerir peptídeos, que são proteínas, pedaços de proteínas. Nucleases vão digerir ácidos nucleicos. Ó, se tu come qualquer ser vivo, qualquer parte de um ser vivo, vem na célula deles os ácidos nucleicos, DNA, RNA, que também tem que ser digeridos. As enteroquinases, também, pessoal, a enteroquinase, ela vai ativar o tripsinogênio. Opa, tripsinogênio está aqui. Então repara que o suco entérico também vai fazer a ativação de uma enzima liberada pelo suco pancreático. Vamos para o suco pancreático. O suco pancreático é produzido pelo pâncreas, tranquilinho. E esse pâncreas também vai liberar aqui no duodeno. Olha tudo que o suco pancreático produz. Amilase pancreática. A amilase vem do amido, digere açúcares. Tripsinogênio, que é ativado na presença das enteroquinases. O tripsinogênio vai se transformar em tripsina, que vai digerir outras proteínas. Imagina, existem centenas, milhares de tipos de proteínas, cada uma vai ter uma ação por determinada enzima digestiva. Depois tem as quimiotripsinas, que também vão digerir alguns tipos de peptídeos, que são pedaços de proteínas. Lipase, pessoal, as lipases digerem lipídios, que são as gorduras. Nucleases também vai digerir ácidos nucleicos. Aí tu pergunta, mas professor, já tem nuclease aqui? Mas também tem aqui, não tem problema. Imagina a diversidade de alimentos que está chegando aqui, então tem que ter enzima para tudo que é gosto aqui. Tranquilo? Beleza. Agora tem também o bicarbonato de
cálcio, bicarbonato de cálcio, que é liberado também pelo suco pancreático. Agora, isso aqui é importante de guardar. Veja, lembra que o quimo chegou aqui, saiu, por exemplo, do estômago com uma acidez extremamente alta. Ou seja, um pH muito baixo, pH 2, então está super ácido. Nesse momento, essa acidez não é boa no intestino delgado, não é boa no duodeno, porque essas enzimas aqui, elas não atuam no ácido, elas atuam no básico. E aí o que vai acontecer? Vai ser liberado o que chama-se de bicarbonato de cálcio, que é altamente, ou melhor, que é básico. E ele vai neutralizar a acidez e o pH que estava lá perto de 2, agora vai chegar para 8. Então aqui, gente, no intestino delgado, o pH é básico. Lembra que eu falei isso no início da aula para vocês? Beleza? Então para que serve o bicarbonato de cálcio? Justamente para tirar a acidez e tornar básico. E aí tem C, os sais biliares. Pessoal, os sais biliares, porque, veja, eu falei para vocês que o fígado produz a bile, que fica armazenada na vesícula biliar e que é liberado quando há necessidade. Esses sais biliares, eles não têm enzimas, mas esses sais atuam na emulsificação da gordura. Ah, professor, eu sempre falo esse nome, emulsificação. Quer saber? É como se fosse um detergente. Um detergente não quebra a gordura? Sim, dissolve a gordura. Então, quando libera a bile, nada mais é do que ela pega a gordura que está lá no teu intestino e vai separar ela, vai emulsificar, ela fica mais espalhada em moléculas muito menores. E aí vem a ação de enzimas que digerem essas gorduras. Aí, uma coisa muito interessante é que, pô, professor, eu já ouvi falar que existe o cálculo biliar. É quando formam-se pedrinhas. Calcifica, como se fossem pedras aqui, e aí não funciona muito bem. Inclusive a pessoa tem muitas dores. Nesse caso, pode fazer uma cirurgia e tirar. Uma pessoa sem vesícula biliar, a pessoa tem grandes problemas? Não, porque a única diferença é que o fígado dessa pessoa, que está produzindo a bile, em vez de armazenar, ela é liberada direto aqui no duodeno. Então, se a pessoa pegar um dia e comer uma coisa muito gordurosa num momento só, em uma única vez, não vai ter a bile armazenada ali para emulsificar essa gordura. Ela pode daí ter uma diarreia, ter algumas dores e tudo mais. Nada muito grave, então a pessoa pode viver numa boa sem vesícula biliar, ok? Beleza. Então vamos aqui falar um pouquinho, né? Sai do estômago, primeiros 30 centímetros. Repara que tanto o pâncreas, isso aqui está em figura esquemática, né? Quanto o fígado, que libera a bile, eles vão jogar essas secreções aqui no duodeno, tá? O duodeno tem os primeiros 30 centímetros. No final do duodeno, depois de ter passado por todas essas transformações, por todas as reações enzimáticas, o quimo, que veio do estômago, se transforma em quilo. O quilo é formado basicamente por essas moléculas que foram digeridas, por exemplo, monossacarídeos, glicose, que vai ser absorvida pelo teu intestino, aminoácidos, ácidos graxos, glicerol, lembra, ácidos graxos e glicerol vêm das gorduras. Nucleotídeos, que vêm dos ácidos nucleicos, tudo isso aqui agora está digerido e vai começar a ser absorvido pelo nosso intestino. Uma coisa interessante também é que o pâncreas ele não tem só a função de produzir o suco pancreático, ele é uma glândula mista. Então, além de produzir esse suco pancreático que é liberado na luz intestinal, a função exócrina dessa glândula também tem uma função endócrina. Ela libera para dentro da corrente sanguínea dois hormônios importantíssimos, que é a insulina e o glucagon. Veja, quando você come muito e teu açúcar sobe, o teu pâncreas libera insulina porque ele pega esse açúcar que está no sangue e armazena o açúcar aqui no fígado, em forma de glicogênio. Então o açúcar fica armazenado aqui em células do fígado. Quando começa a baixar os níveis de açúcar do teu sangue, entra em ação o glucagon, que também é liberado pelo pâncreas. O glucagon vai quebrar o glicogênio em glicose novamente e a glicose vai cair na corrente sanguínea. Por isso que tem a insulina e o glucagon. E aí tu me pergunta, professor, eu estava estudando aqui e me liguei que uma pessoa que é diabético dependente, diabetes tipo 1, ela tem que injetar a insulina diretamente no sangue. Agora eu te faço uma pergunta reflexiva aqui, uma pergunta hardcore, uma pergunta para tu te ligar. Por que uma pessoa que é diabético dependente tem que injetar? Por que ela não come uma pastilha, sabe, um remedinho com a insulina? Gente, simples. A insulina é uma proteína. Se a pessoa comer a insulina,
o estômago dela vai começar a quebrar essa insulina, que é a proteína. E aí, quando ele quebra, ela vai começar a ser digerida, vai ser digerida e vai ser transformada em aminoácido. Lembra? Vários aminoácidos formam a proteína. Aí o corpo dessa pessoa vai absorver os aminoácidos. Mas como a pessoa é diabética dependente, as células do pâncreas não vão conseguir pegar esses aminoácidos e montar esses aminoácidos em uma proteína na insulina. E aí não adianta de nada. Por isso que tem que injetar direto a insulina na corrente sanguínea para estar ativa no momento que chega no sangue. De nada adianta. Mas professor, meu avô, meu pai, ou até eu, sou diabético do tipo 2, que não é insulino dependente. E o diabético do tipo 2 toma remédio. É que esse remédio que o diabético tipo 2 toma não é insulina. É um medicamento que estimula as células do pâncreas a produzir mais insulina, uma vez que se ele é do tipo 2, ele continua produzindo insulina, só que numa quantidade menor. Isso é uma relação interessante que a gente pode explorar muito mais numa aula que a gente falar sobre hormônios, sobre regulação hormonal e tudo mais. A gente pode tocar um pouco mais nessas substâncias interessantíssimas aqui. Ok? Vamos ver se eu não esqueci de nada. Tá? Então tá aqui o fígado. O fígado é um órgão extremamente interessante também. A gente, professor, o fígado só tem a função de produzir a bile? Uma banana. Claro que não, tem mais de 30 funções. O fígado é extremamente importante, mas para o sistema digestório você tem que saber que o principal é a produção da bile. Ok? Então, gente, acho que nós estamos desenvolvendo um raciocínio interessante. Falamos do duodeno. Agora eu vou apagar e a gente vai falar do jejum e do ilho. E talvez no mesmo quadro ainda dê tempo de falar do intestino grosso, do reto e do ânus, para que a gente possa finalizar essa aula com muito charme. Então o quadro vai mudar, fica ligado. Antes do quadro mudar, rapidinho, tem mais isso aqui. Água, vitaminas, sais, né? E celulose. Professor, por que tu colocou isso aqui já não ia explicando? Mas eu virei pro quadro e vi que tinha mais isso aqui. Mano, velho, te liga. Isso aqui são substâncias que a gente ingere durante a alimentação, só que elas não são digeridas. A água não é... professor, a gente não digere água? Claro que não. A água é o H2O, milhares de moléculas, bilhões de moléculas de H2O, que são absorvidas direto, não sofrem digestão. Assim como vitaminas, não sofrem digestão. Assim como sais minerais, não sofrem digestão. Assim como a celulose. A gente não digere celulose. E é por isso que quando tu come aquele milhozinho, depois de soltar o sorete, tu olha assim pro vaso e tá lá o milho. Por quê? Ou pelo menos a casca do milho. Porque aquilo é celulose, a gente não digere celulose. Os herbívoros conseguem digerir porque tem lá bactérias ou tem protozoários que fazem essa digestão por eles, ok? Então, do quilo partem tudo isso aqui, agora sim, para o jejum e ilho. Fica ligado. Mais um pouquinho a gente chega no final. Esse é o último quadro e falarei informações também muito importantes para vocês. Continuando, então, nós já falamos do duodeno e ainda no intestino delgado faltou o jejum e o ilho. O jejum é os outros 6 metros, basicamente. E o ilho é a porçãozinha final. É no ilho que tem uma válvula, digamos assim, tem um esfíncter que une o intestino delgado ao intestino grosso. Então vamos lá, tem aproximadamente 6 metros, pode ter 7, pode ter 8, depende do tamanho da pessoa também. E aqui, gente, estas células, o que a gente tem que focar nas células do intestino delgado e também no intestino delgado é que ele possui especializações para aumentar a absorção dos nutrientes que agora já estão prontinhos para serem absorvidos, que estão junto com o quilo, a recém-saídos ali do duodeno, totalmente digeridos, agora estamos prontos para ser absorvidos. Então, o intestino delgado, ele possui, eu vou projetar a imagenzinha aqui, ele possui as vilosidades, também chamados de vilo, que nada mais é que é como se ele fosse tudo enrugado. Sabe quando tu pega aqueles cachorro todo enrugadinho assim, tu faz aquilo, vamos ver se eu consigo fazer assim, tu faz aquilo na cara dele, isso, essas rugas todas, essas dobras, isso são os vilos ou as vilosidades intestinais. Agora, se você pegar uma porçãozinha e tirar uma célula, apenas uma célula, de todos esses vilos do intestino delgado, você vai ver que esta célula também possui uma especialização. É uma célula de tecido epitelial, é uma única camada de tecido epitelial, volta lá, se tu quiser se lembrar, do tecido epitelial, para se lembrar também das especializações, temos uma aula só para falar das especializações do tecido epitelial. Bom, no intestino delgado, estas células possuem o que a gente chama de microvilosidades, que são essas projeções, como se fosse uma luvinha voltada para cima. Ora, tu concorda comigo
que essas luvinhas voltadas para cima têm uma superfície de absorção muito maior do que se ela simplesmente fosse retinha assim? Óbvio, se fosse retinha, teria isso aqui, de absorção, de área de absorção. Como tem isso, a área aumenta absurdamente. Então isso, tanto as vilosidades, os vírus, quanto as microvilosidades, são especializações para aumentar a absorção. E também por isso que o intestino tem 6 metros. Imagina se o intestino tivesse 1 metro. E chega, pum, acabou, não absorveu, vai embora, sai no vaso se tu não conseguir absorver tudo. Aqui, isso garante que a absorção seja super eficiente. Então, a função aqui do jejum e também do ilho, mas está no final, basicamente do jejum, é a absorção. Ele absorve, está ali para absorver, tira. A gente precisa dos nutrientes, gurizada. Não adianta botar fora no vaso, tem que absorver. E aí, vamos finalizar a aula falando aqui rapidamente. O intestino grosso, ele possui aproximadamente 1,5 metro. E ele tem as seguintes partes. Tem o seco, que é logo no início dele, e aqui no seco tem o famoso apêndice, que tu, talvez, algumas pessoas aí, tem, às vezes, infecciona e tem que tirar, fazer apendicite. Tem que tirar, fazer a cirurgia para retirar a apendicite. A apendicite é quando o apêndice, veja, o apêndice está inflamado, por isso que a gente põe o it no final. Se está com a apendicite, começa a doer, dá febre, muito cuidado, tem que ter muito cuidado com isso, gurizada. Porque se ele começa a infeccionar e tu não tira ele, e ele rompe, cai essa infecção na tua cavidade abdominal ali, ele pode dar problemas, mas pode até matar, inclusive. Por isso que tá doendo, tá com febre, o médico vai dar aquela apertadinha, tá? Mesa cirúrgica, tem que tirar. É uma cirurgia bastante simples, ok? Bom, continuando, aí tem o cólon ascendente, que ele sobe, cólon transverso, cólon, já deve estar na frente também, cólon descendente, está descendo, depois tem o cólon sigmoide, que é a voltinha ali, e vai desembocar no reto. Repara, qual é a função desse intestino grosso? Que ele é mais grosso mesmo, né? Ele vai absorver água e sais minerais. Então toda a água é absorvida aqui. Tu imagina, professor, e se a água fosse absorvida no jejum? Ora, as fezes iam ser formadas lá, e aí o troço ia ficar seco e não ia dar mais certo. Por isso que a água, olha só como é a evolução, né? A água só pode ser absorvida no final. E os sais também são absorvidos no final. Consequentemente, vai formar o bolo fecal, que é o sorete, que é as fezes, que eu já vou falar um pouco mais para vocês. Aqui, gente, no intestino também, principalmente na primeira porção do intestino grosso, mas de maneira geral em todo ele, nós temos o que a gente chama de microbiota intestinal, que são bactérias que vivem ali. Ah, mas fazem mal? Não fazem mal. Pessoal, a microbiota, antigamente chamada de flora intestinal, é extremamente importante. E eles estão ali, além de várias funções, né, basicamente produzindo também vitamina K, vitamina 12, riboflavinas, tiamina, várias substâncias, tem outras aqui. Então, extremamente importante. Se às vezes tu tem um desequilíbrio no intestino, na microbiota intestinal, existe até uns remédios que reestabelece essa microbiota, porque é muito importante. A gente tem ela na pele também, só que essa é a microbiota intestinal. Muito importante você saber isso aqui, tá? Inclusive na aula de vitaminas a gente falou um pouco sobre a vitamina K. Aí tem 6, o reto. O reto dá para classificar, é a porção final do intestino grosso. Então é intestino grosso, mas eu classifiquei porque ele tem uma função específica. Bom, as fezes vão sendo formadas e elas não vão sendo liberadas a todo momento. Elas têm que ser temporariamente armazenadas justamente para tu conseguir soltar o sorete no momento certo. Tu senta no vasinho ali, dá aquele pá, solta o sorete. Imagina se não tivesse o reto. Ele ia sair a todo momento, de pouquinho em pouquinho. Ia ser desagradável, né? Então, o bolo fecal, já formadinho aqui, já seco. Ah, professor, mas às vezes estava uma caganeira, diarreia do diabo. Mas o que acontece? Se o teu movimento peristáltico, porque tudo aqui faz movimentos peristálticos. Eu falei do movimento peristáltico lá no início, mas ele segue até o final. E o que acontece? Está rolando os movimentos peristálticos. Se tu tá com um problema de absorção, seja porque tu tá com uma doença, uma virose, enfim, vários problemas, o teu movimento peristáltico aumenta, não dá tempo de tu absorver a água e ela sai junto com as fezes. Desarranjado, mano, velho. Tem algumas doenças, inclusive, aí, que a gente até falou em doenças, que a pessoa chega a fazer 2 litros por hora. A pessoa pode morrer desidratada rapidamente se não tratar. Bom, e aí ele fica armazenado ali durante um dia. Só que esse bolo fecal, quando ele vai sendo armazenado, ele começa a estimular células nervosas que tem no reto e começa a mandar uma informação, literalmente, que tu tá te cagando. E aí tu vai começar a sentir a sensação de preciso ir ao banheiro. E aí quando começa a aumentar o bolo fecal, ele vai começar, porque a musculatura começa a falar, tem que sair que já tá cheio, tem que vir mais, tem que sair. Ele começa a pressionar. Só que o sorete não sai imediatamente, porque a gente tem o ânus, o esfíncter anal, que é um músculo bastante forte, né, circular ali, que fica segurando. Então tu, professor,
preciso ir no banheiro. E aí o professor fala, tu não vai, tu recém veio do recreio. Mas professor, a vontade de vir agora. Não, segura. Mas professor, eu vou me cagar. Aí o professor, não, então tu vai. Sempre tem. O professor não, tem professor que não deixa. Chega no, bizu, se tu ainda tá estudando aí, chega no ouvidinho do professor e fala assim, professor, eu tô me cagando, se eu não for eu vou cagar em aula. O professor vai deixar tu e eu deixo. É que nem até no xixi, eu falo, não. Mas se a pessoa tá se mijando, professor, eu tô mal mesmo. Aí eu vou liberar, né? Não tem, vai se mijar em aula, né? Não dá, né? Mas a criançada é fogo nas botas. Porque, gurizada, não, sai do recreio, quer ir no banheiro 5 minutos depois, fala, vai no recreio. Mas, ó, a gente às vezes se esquece tudo, mas não tem problema também. Vamos nessa. Bom, então ele tá segurando ali as fezes e liberando, né? Quando tem que sair. Bom, e aí vem o controle da digestão. Gurizada, o controle da digestão são algumas substâncias que você vai vendo que vão sendo liberadas ao longo da alimentação. E para isso, eu trouxe uma imagem bisurada para você entender aí, é cheio dos esqueminhas aí, e eu vou falar e mostrar a imagem para vocês do que acontece. Fica ligado! Então vamos lá, gurizada, como é que se dá o controle hormonal da digestão? O alimento chega no estômago, ocorre a liberação da gastrina por células da mucosa estomacais e a gastrina vai estimular a secreção do suco gástrico, vai aumentar a mobilidade gástrica, vai relaxar o piloro e vai contrair a cárdia. Justamente contrai-se a cárdia para que não volte o alimento para o esôfago. Aí o que acontece? Ocorre o esvaziamento do estômago. Obviamente está saindo tudo do estômago e chega no intestino delgado. Quando o quimo chega aqui, vai ocorrer a liberação de secretina, até porque o quimo é ácido e isso vai estimular a secreção da secretina pela mucosa intestinal. Ocorre então a inibição da secreção gástrica. Agora, veja, o alimento chegou no intestino e saiu do estômago. Quando ele chega no intestino, nessa região, tu não pode mais ficar produzindo gastrina para sempre, entendeu? E aí ele vai estimular que reduza lá. Assim também vai reduzir a motilidade do intestino, é importante para que ocorra a digestão. Estimula também a produção da bile, a secreção de bicarbonato e a secreção do suco entérico. Lembre-se, pessoal, tem que ter esse estímulo da secreção do bicarbonato para deixar o bolo alimentar, que agora é chamado de químico, deixar ele básico, belezinha? E aí vem as gorduras que estão presentes no quimo, as gorduras que vieram lá do estômago, que estão aqui no quimo, vai estimular a liberação de colecistocinina pela mucosa intestinal também. Essa colecistocinina vai fazer com que a bile seja liberada, né, pela vesícula biliar, estimulando a secreção agora do suco pancreático, que é rico em enzimas digestivas. Esse é um resuminho aí do controle da digestão. E para finalizar essa aula, só mais 2 informações. Olha só, mano velho, cirurgia bariátrica. As pessoas, às vezes, elas têm predisposição a engordar, inclusive por disfunções da tireoide, que você come e esse alimento é rapidamente armazenado em forma de gordura. São pessoas, normalmente, que têm problemas na tireoide, são pessoas hipotireoidistas, que ela funciona um pouco lenta, digamos assim, dá para dizer. E aí a pessoa come pouco e engorda muito, está sempre cansado, com sono. Isso é uma disfunção. E às vezes o descontrole, as pessoas podem fazer dieta e não consegue emagrecer. E aí vem a cirurgia bariátrica, que antigamente você reduzia o estômago. Hoje eles fazem cirurgia metabólica, que é muito mais eficiente, que você retira, olha só que interessante, você retira diminui o estômago, né, deixa uma parte do estômago, e a outra porção você vai ligar lá na segunda metade do intestino delgado. Ou seja, o bolo alimentar, ele vai direto para o final do intestino, digamos assim, para metade para o final. Ou seja, ele deixa de andar a metade do intestino. Se deixa de andar a metade do intestino, a pessoa emagrece, porque absorve menos. Além disso, o estômago se torna porque fica basicamente com 2 estômagos, né? Mas o primeiro, esse aqui que fica ainda ligando lá, fica bem pequenininho, então tu não consegue comer muito e o pouco que tu come ainda não é 100% absorvido, tu absorve os nutrientes e tudo mais, só que não tudo. E aí a pessoa emagrece rapidamente. E, inclusive, eu tenho no meu canal do YouTube uma entrevista que eu fiz com um amigo meu, professor Silvestre, professor de geografia também, que ele fez a cirurgia bariátrica e lá a gente fala tudo sobre ela. Inclusive, se tu quiser saber, é só acessar, coloca cirurgia bariátrica Samuel Cunha, vai estar lá no meu canal, beleza? E aqui, gente, só aqui eu não vou entrar muito a fundo, porque você já sabe, mas a alimentação saudável é sinônimo de saúde. O que tu come é o que tu absorve, o que tu absorve é o que tu tens para trabalhar. Hoje, nosso corpo é uma máquina de movimento.
A gente hoje vive muito sentado. Eu sou assim, agora até estou virando bodybuilder também, entrando para academia, correndo, porque, gente, o nosso corpo se trava, se para, ele começa a funcionar errado. Antigamente, óbvio, tu tinha pouca comida, tu comia o máximo que tu pudesse num curto espaço de tempo. Hoje não é assim. A gente come 2 horas e teu corpo, 2 horas depois teu corpo vai falar, come mais, porque já entra mais. Porque pro teu corpo tu ainda tá vivendo nas cavernas e tem comido uma vez por semana só. Agora não. E a gente come e não faz exercício, o corpo começa a padecer. Aí vem doenças cardíacas, doenças do sistema circulatório, que eu vou falar para vocês na aterosclerose. Próxima aula a gente fala um pouco sobre isso aí também. E aí, gente, a nossa expectativa de vida pode cair. Muito embora a expectativa esteja subindo, os cuidados com a saúde de muitas pessoas estão caindo. Tabagismo, tudo isso, gurizada, cuidem da alimentação e da saúde. Professor, eu não posso comer uma pizza? Claro, eu comi uma pizza, eu tomei refrigerante, não vou fazer propaganda, não estou ganhando para isso. Tomei refrigerante, fiz tudo hoje de noite. Professor, então tu não é saudável? Não, amanhã é um outro dia, eu como saudável, né? Bananinha, frutinha, uma aguinha. Aí daqui a 2, 3 dias, se eu tiver que comer uma pizza e tomar refrigerante, eu vou fazer de novo. Mas se você fizer isso todos os dias, os troços pode ficar ruim, gurizada. Beleza? Então eu não vou entrar, você sabe que isso aqui é importantíssimo, até porque sistema digestório é do que a gente está falando agora. Ok? Então, gurizada, esta aula ficou um pouco comprida, mas às vezes a gente divide a aula, a anatomia, depois a gente fala só dos enzimas. Não, eu prefiro falar tudo só de uma aula, porque às vezes é mais fácil você se organizar, ok? Fica aqui para todos meu grande abraço e nos vemos muito em breve no próximo vídeo. Vídeo que, se eu não me engano, é sistema circulatório. Então, até lá, um grande abraço, tchau!